Evangelho de Lucas, 18, 35, 43. O tema da nossa pregação, o título da nossa pregação de hoje é Da beira do caminho para o discipulado. Repita comigo. Da beira do caminho para o discipulado. Repita novamente. Da beira do caminho para o discipulado. Vamos ler então o texto de forma alternada, do versículo 35 até o versículo 43, que diz o seguinte: Aconteceu que, aproximando-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E anunciaram que passava Jesus o Nazareno. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava glórias, dava louvores a Deus. Palavra do Senhor. Pode tomar seu assento. Os evangelhos nos chamam a uma mudança de vida. Os evangelhos nos chamam a uma mudança de destino. A gente fala, existe destino? Existe destino. Existe sorte? Existe azar? Será que existe esse negócio de sorte e de azar? Tem um homem parado na beira do caminho. É a história de um homem no meio do caminho. Será que foi sorte que o levou para aquele lugar? É a história de um cego na beira do caminho. A gente precisa pensar, a partir do texto, que a pior doença que alguém poderia ter era a cegueira. Eu já expliquei isso para você aqui em outro momento, mas eu vou te lembrar. A cegueira, principalmente a cegueira de nascença, era considerada na antiguidade a pior doença que poderia existir. Eu vou explicar para você por quê. Alguém que nasceu cego é alguém que nasceu destinado a não ler a Torá, a não ler a única coisa que possibilitava que ele se tornasse alguém que conhecia a Deus. Pense comigo que na Antiguidade, no Novo Testamento, é pela Torá que se compreende a mensagem de Deus. É que se tem acesso à verdade de Deus. E quando alguém nasce sem saber ler, sem poder ler porque não vai enxergar, como é que entendiam as pessoas? Entendiam que aquela pessoa, ela ou havia pecado no ventre da mãe, ou os pais haviam pecado gravemente que o filho nasceu cego. Aquelas superstições. Ou seja, o cego nasceu azarado, porque ele nasceu cego. Mas quando o texto que nós lemos fala que ele está na beira do caminho, então ele teve sorte, porque na beira do caminho Jesus passou. Eu quero dizer para você que sorte, azar e todas essas coisas não estão para nós dentro de uma realidade espiritual. Estar ou ter sorte ou ter azar não faz diferença alguma para nós. A sorte e o azar não é o que rege a nossa vida. O destino não é o que rege a nossa vida. O texto do texto dos Salmos diz que o Senhor transformou o meu azar em sorte, transformou o meu luto, a minha tristeza em foguetos, em baile. Deus transforma a nossa sorte,
a partir do momento em que Cristo entra na nossa vida. É por isso que eu quero falar com você de alguém que na beira do caminho é chamado para ser discípulo. Na beira do caminho é chamado para ser discípulo. E eu não quero falar aos não crentes hoje. Eu quero falar brevemente aos crentes. Vocês vão acreditar que eu vou falar brevemente hoje. Vocês vão se surpreender que eu vou falar muito breve hoje aos crentes. Mas eu quero falar para os crentes. Não quero falar para os não crentes. Esse texto, normalmente, ele fala para os não crentes. Normalmente a gente prega esse texto para o não crente e faz um apelo para o não cristão, para ele também clamar, para ele também se entregar, para ele também compreender. Mas eu não estou falando para os não crentes hoje, eu quero falar para os crentes. E quero dizer e explicar esse texto. A partir desse texto, você levar uma mensagem para sua casa amanhã, segunda-feira, para você levar alguns desafios para a sua segunda-feira. E no final eu vou dizer quais são esses desafios. E eu quero começar contextualizando, dizendo que esse homem cego, que está na beira do caminho, está na beira do caminho porque ele está passando, ele está no meio de uma cidade, que é Jericó, uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica. Ele é um mendigo, no meio do caminho, numa cidade próspera. As pessoas estão passando e ele conta com a sorte que as pessoas tenham misericórdia dele e possam se apiedar da sua miséria. Ele está ali para colher esmolas, porque alguém que é cego, olha para mim e preste atenção, alguém que é cego é alguém que está abandonado, é alguém que não consegue trabalho, é alguém que foi banido da família, porque era assim, a sociedade antiga era extremamente preconceituosa. Se você nasceu cego, nasceu doente, era abandonado pela família. As pessoas não cuidavam daqueles que estavam doentes. Não havia recursos para isso. E a mentalidade é jogar fora, deixa morrer. Foi amaldiçoado por Deus. Essa era a visão de mundo na antiguidade, primeiro século, no período que Jesus estava entre nós. Então ele está na beira do caminho para morrer, para mendigar, porque é deficiente, porque é assim que se olhava para ele. Ele está na beira do caminho porque ele é excluído, porque ele não tem acesso à comunidade, porque ele não pode ir no templo, porque ele não tem acesso à verdade que está na Escritura, porque ninguém quer estar perto dele. Mas esse homem não se contenta em estar debaixo e regido pela sorte ou pelo azar. Ele nasceu azarado, ele está ali no meio do caminho e tem sorte porque Jesus vai passar. E ele quebra essa regra de sorte e de azar que regem a sua vida. Ele toma a sua vida para si, porque o texto diz o seguinte: olha, aconteceu que aproximar-se de Jericó, Jesus, aproximando-se de Jericó, estava um cego sentado na beira do caminho pedindo esmola. Veja que é o que eu estou falando até aqui. Ele é cego e está pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Veja que ele é cego, mas a sua audição é boa. A gente sabe disso. Quem tem alguma limitação física em uma determinada área, normalmente desenvolve outras habilidades. Ele é cego, mas não é surdo. Está ouvindo aquele alvoroço, está percebendo que há muita gente, é muito alvoroço, e ele quer saber o que está acontecendo. É o que o texto está dizendo para a gente. E ele pergunta o que era aquilo. E aí o versículo 37 diz: anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Ele sabe quem é Jesus. Ele já havia ouvido sobre Jesus. Ele sabia que as pessoas que encontravam-se com Jesus mudavam de vida completamente. Olha, preste atenção aqui. Talvez você não valorize esse encontro de hoje. Você está acostumado a vir a esse lugar. Você está acostumado a vir à igreja. Você faz disso uma rotina. Trata-se de algo que você faz todos os domingos. E você não se importa mais com o fato de que todos os cultos você vai ao encontro de Jesus. Amém? Você vai ao encontro de Jesus. Você vem aqui para encontrar quem? O pastor? O amigo? A irmã? Não, você veio para encontrar Jesus. Amém?
Sim, se você veio aqui encontrar Jesus, você não pode sair daqui sem receber algo de Jesus, sem tocar em Jesus, sem experimentar esse encontro com Jesus. Porque para esse cego, seria para ele a oportunidade ímpar, a sorte grande que ele poderia ter. Ele está no beira do caminho, ele está no caminho de Jesus. Jesus vai passar por ele. E o que ele faz? Ele começa então a chamar a atenção de Jesus. Quando ele percebe que Jesus vai passar, diz o texto que ele começa a clamar. Mas ele não faz um clamor que é sem sentido. Então ele clamou, ele que já havia ouvido falar de Jesus, os encontros que Jesus tinha tido com pessoas e as mudanças que haviam acontecido, ele começa a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não sei não, hein? Esse cego, ele é só cego, mas bobo ele não é, nem um pouquinho. Esse cego é quase um teólogo. Olha, não tem afirmação até aqui que seja muito mais precisa sobre quem Jesus é do que esse cego faz. Olha que se você imagina que se ele é cego, ele não teve acesso ao conhecimento formal. Ele não frequentou uma escola. Ele não foi ensinado sobre a sua própria religião, que era o judaísmo. Mas ele sabe e ele clama para aquele título que é um dos mais significativos sobre Jesus. Ele chama Jesus de Filho de Davi. Este título não é um título qualquer. É o título de um homem que tem uma função, que tem uma designação, que tem uma missão messiânica. O que esperavam os israelitas? Esperavam a vinda do Messias. Quem era o Messias? O Messias é o filho de Davi. Quem é o filho de Davi? É ungido de Deus, que virá no futuro para libertar o povo da escravidão, da morte, do pecado. Todos os israelitas aguardavam o dia em que a virada histórica aconteceria, que o Messias de Deus, o ungido de Deus, o servo de Deus, o servo sofredor, viria e assumiria todos os pecados da nação, e que seria o Deus de um povo, o Deus que transformaria a história desse povo. Então esse cego, ele não está preocupado com absolutamente nada, a não ser com o fato de que agora ele tirou a sorte grande. Jesus está passando bem do lado dele e ele faz a afirmação mais completa que se poderia ter. Ele faz uma confissão messiânica: eu sei que o Senhor é o filho de Davi. Esse homem, apesar de ser limitado fisicamente, mas compreende espiritualmente aquilo que eu e você talvez não possamos compreender. Jesus é o filho de Davi, é o Messias escolhido de Deus. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o enviado de Deus. Jesus veio ao mundo para transformar toda a realidade que a gente vive hoje, de trevas, de medo, de escuridão, de maldade, de pecado, de morte, de guerra, de peste, de fome. Jesus veio fazer isso. Ele é ungido de Deus. Quem viria para mudar o mundo senão o Messias? Ao chamar Jesus de filho de Davi, o cego está declarando abertamente: Jesus é o Messias esperado, o herdeiro do trono davídico, que viria restaurar Israel. Tem uma visão espiritual que a multidão não tem. A multidão tem uma visão física. Ele é cego, mas tem uma visão espiritual mais profunda do que daqueles que enxergam. Eles enxergam, mas não enxergam quem Jesus é. Ele não enxerga, mas consegue enxergar para além do que a multidão enxerga. Esse homem não tem compreensão e não tem visão. Aliás, esse homem não tem visão, mas ele tem visão espiritual, porque ele sabe que Jesus é o filho de Davi. Qual é então a reação das pessoas? Dessas pessoas que não enxergam? Porque é uma contradição imensa. Porque o texto fala de um homem cego. O texto fala de um homem que está alijado.
de um homem que está banido, mas o que parece, quando a gente lê o texto e continua lendo o texto, que não é bem assim. Que não é bem assim. Que a cegueira não o impediu de enxergar. E quem não enxerga e não compreende quem Jesus Cristo é, são as pessoas que estão à volta dele. Olha como que é uma contradição. Por que as pessoas não conseguem enxergar? Vejam o que diz no versículo seguinte. Ele está clamando: Filho, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que diz o versículo 39? Leia comigo. Se Jesus é o filho de Davi e todos entendessem exatamente que Jesus era isso mesmo, quem ele era de fato, era o filho de Davi, por que repreendê-lo? Porque se ele é o filho de Deus, o filho de Davi, por que repreendê-lo? Ele veio exatamente para isso, para libertar os algemados, para quebrar os jugos dos que estão sob prisões, para quebrar as correntes dos que estão algemados. O que se falava sobre o filho de Davi? O que se falava sobre o filho de Davi é que haveria liberdade irrestrita, que todos aqueles que não conhecem o conheceriam, que não conhecem a Deus conheceriam então, por causa do filho de Davi, por causa daquele que era o libertador, o salvador. Então o que me parece claramente aqui, que quem não enxerga, por vezes, é a multidão. Veja que o texto de Lucas nos relata a história de uma mulher do fluxo de sangue. A gente conhece a história com a mulher do fluxo de sangue. É uma história parecida com essa. A história da mulher do fluxo de sangue diz que no meio da multidão ela vai lá e toca em Jesus. E então, porque ela toca em Jesus, ela é curada, porque tocou em Jesus. A história desse homem cego é que ele não enxerga absolutamente nada, mas ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas não enxergam de forma completa porque, apesar de enxergarem fisicamente, repreendem Jesus, impedem esse homem, se colocam como obstáculo para esse homem, se colocam no meio do caminho para atrapalhar esse homem. Estão no meio do caminho para atrapalhar que esse homem seja abençoado. Às vezes eu penso que muitas pessoas estão no meio da igreja atrapalhando as pessoas de chegarem a Jesus. Gente, a gente precisa ter uma sensibilidade, porque a gente às vezes pode se colocar no meio daqueles que estão precisando e atrapalhar as pessoas que querem chegar a Jesus. A gente tem que ter cuidado, porque a forma como nós enxergamos, como as coisas devem funcionar, a gente começa a criar hábitos, a gente começa a criar regras. A gente pensa que esse lugar aqui, eu é que sento. Ninguém pode sentar. Há 40 anos eu faço isso. Esse trabalho, quem dirige é a minha família. Eu controlo isso na igreja. Eu sou presbítero da igreja. Eu sou diácono da igreja. Eu controlo as coisas. Eu faço isso, eu faço aquilo. A igreja é minha. A gente age assim, a gente faz assim. A gente tem que ter cuidado para não se colocar no meio do caminho de Jesus. Eu sou pastor dessa igreja. Esse ano fazem 15 anos, mas eu não sou dono dessa igreja. A igreja não é minha, o ministério dessa igreja não é ministério do pastor Vanderlei, é ministério da igreja presbiteriana da cidade de Belford Roxo. Eu sou substituível. Eu não posso estar no caminho de ninguém. Deus é que sabe até quando eu irei ficar aqui e pastorear esse lugar. Eu tenho meus anseios, eu tenho meus desejos, mas quem diz, quem põe cada um no seu devido lugar é o próprio Deus. Eu não posso me colocar no caminho de Deus, entre Deus e o povo, ou atrapalhar quem quer chegar a Deus. Só que nós precisamos ter cuidado, porque a nossa religiosidade, as nossas preocupações excessivas, o nosso zelo,
pode atrapalhar as pessoas de chegarem a Jesus. Sabe como nós atrapalhamos as pessoas de chegarem a Jesus? Quando a gente é hostil, indiferente às pessoas que estão chegando à nossa comunidade. A gente está de mau humor, a gente não está bem, a gente não está com algum problema, meu irmão, ore ao Senhor, ajoelha quando chegar num culto e só se levante quando você mudar, quando a sua face mudar, quando o seu amargor da boca sair. Passa o culto todo orando a Deus, passa o culto todo clamando a Deus, passa o culto todo buscando a Deus, mas não se ponha no caminho para repreender ou para atrapalhar quem veio a esse lugar para adorar o nome do Senhor. Nós estamos cometendo o mesmo erro que esse pessoal que está repreendendo o cego quando a gente faz aquele olhar 53, que fala o que as pessoas falam, aquele olhar, pá, a pessoa chegou atrasada, pá, aquele olhar, a pessoa passou, pá, aquele olhar, a pessoa não vem mais para a igreja, deixa a pessoa chegar, acolhe, sorri, torna um caminho fácil, deixa as pessoas passarem, não torna isso difícil não manda as crianças embora não se incomode com a criança que chora não repreenda não. Eu fui uma criança que chorava, que bagunçava tudo, que atrapalhava todo mundo. Um dia, na igreja que eu pastoreei, pegaram o menino, bichinho era levado, Tiago, pegaram o Tiago, uma lata de lixo, desse tamanho a lata de lixo, latão, pegaram o latão, pegaram o Tiago assim, ó, e fingiram que ia tacar o Tiago dentro do latão. Ficaram com o Tiago assim. Só que alguém vacilou e o Tiago caiu dentro do latão. Fizeram besteira para o pastor resolver o problema. Porque o pai do menino não era boa coisa. E aí o pastor teve que passar horas e horas conversando com o menino, falar para o pai, resolver o problema, porque o pai podia chegar lá e causar um problema sério dentro da igreja. A gente atrapalha as pessoas de seguirem a Jesus. A gente pode achar que esse pessoal está fazendo a coisa certa, mas eles estão atrapalhando o cego de receber a bênção que ele procura e precisa. Graças a Deus, Tiago ficou na igreja. Tiago, depois disso, virou o queridinho do pastor. Porque nessa igreja, eu pegava os levados e ia para o púlpito, tinha as cadeiras. Quem ficava nas cadeiras do meu lado, sentado, eram os levados. Crianças levadas, eu pegava pelas mãos e sentava com eles do meu lado. Tiago de um lado, Felipe do outro, sentava comigo, ficavam sentados do meu ladinho. As crianças estão tudo na igreja, tudo ama Jesus, tudo conhece a Cristo. Criança na igreja não atrapalha ninguém. Ouviram mães? Ouviram pais? Eles mandaram que se calasse, repreendiam. Ele gritava cada vez mais. Crianças gritam mesmo. Para você está atrapalhando, não atrapalha. Grito de criança na igreja. Deixa a criança gritar na igreja. Aqui que eles vão gritar. Vão gritar aqui. Não é no baile funk, não. É aqui que eles vão gritar. Vão aqui fazer a vida deles. Vão aqui conhecer Jesus. Vão aqui se converter. Vão aqui se tornar membro da igreja, presbíteros da igreja, pastores da igreja, mulheres da SAF, profetisas, irmãs de oração, aqui na igreja. Não repreenda ninguém. A igreja é lugar de qualquer pessoa. Essa semana, nosso irmão Jorge perdeu o seu pai. Vamos orar pela vida do irmão Jorge. O irmão Jorge perdeu o seu pai. Vamos orar por ele. Quando estava saindo do cemitério, um rapaz da igreja chegou para mim e falou: pastor, quanto tempo que eu não te vejo? Muito tempo que eu não te vejo. Poxa, aconteceu tanta coisa comigo e o senhor nem sabe, depois a gente fala sobre isso. Pedi o Instagram dele, ele me deu o Instagram.
Depois eu vi o que aconteceu. Ele passou a vida inteira na igreja, agora ele é homossexual. Eu entrei lá, no Instagram dele, na página dele onde estava escrito que ele era homossexual, coisa desse tipo. E eu printei ali, mandei pro direct dele, escrevi: meu irmão, Jesus continua amando você. Eu continuo amando você também. Eu estou aqui pronto para ouvir você e ajudar você no que você precisar. Eu continuo sendo pastor e sou pastor de quem quer que seja. Porque o meu papel e o nosso papel não é impedir a quem quer que seja de ouvir o Evangelho, de mudar de vida, porque Jesus veio, não foi para os sãos, mas sim para aqueles que precisam da graça de Deus. Ele falou: que bom ouvir isso, tanta coisa ruim já aconteceu comigo, eu fui tão maltratado. Eu falei: você precisa receber a graça de Deus, porque a graça de Deus vai mudar quem você é. Se nós estamos aqui para receber só gente bonita, cheirosa, que tem dinheiro, que tem casa, que não precisa de nada, nós estamos perdendo nosso tempo, nossa religião é vazia. Nós estamos impedindo as pessoas de chegarem a Jesus. Sabe quem precisa de Jesus? São essas pessoas que estão marginalizadas por nós, não procuram a igreja porque acham que a igreja não é lugar para eles. Vão procurar outras religiões, religiões que vocês sabem que eu não quero citar nome de religião nenhuma, de religiões que fazem com que eles se sintam confortáveis na posição que está e não tenham que mudar. Porque lá são acolhidos. Sabe qual é o problema? Eles não querem ir para lá. Eles querem estar aqui. Mas eles querem estar aqui para receberem de nós a palavra do Evangelho. Nós vamos mudar esse mundo, transformando a vida das pessoas, mas acolhendo, não repreendendo. Ninguém precisa dizer que sabe, a pessoa sabe que está no caminho errado. Nós precisamos curar a ferida daquele que está machucado. Nós precisamos acolher aquele que necessita da graça de Deus. O nosso lugar não é de impedir o cego de chegar a Jesus, não é de mandar calar. Nosso lugar é de abrir a casa de Deus para que entre os pobres, os surdos, os aleijados, os que estão enfermos, os que estão tomados por espíritos malignos, os que estão vivendo uma vida torta, errada, diferente da nossa. Nosso lugar é lugar de acolhimento. Essa igreja precisa de verdade ser uma igreja acolhedora. Nós melhoramos muito. Nós progredimos muito. Mas há muito caminho a ser tomado. Muito caminho a ser tomado. Muito lugar a ser alcançado. Eu uso o exemplo aqui desse menino, desse homem que está cego. Mas eu quero pensar nas pessoas que têm outras limitações. Tem outras limitações. Tem pessoas que têm limitações físicas que até assustam a gente. E sabe o que a gente tem que fazer? Tratá-las da mesma forma que você trataria qualquer outra pessoa. Eu lembro quando meu pai estava doente, quase morrendo, um câncer terminal, destruidor, câncer no pâncreas, uma coisa absurda. Meu filho Pedro tinha uns 3, 4 anos e eu levei ele para ver o meu pai. E eu ficava orando: Senhor, tomara que meu filho não comece a ficar assustado com ele, né? Porque criança é meio sem noção, né? Sem filtro de falar. E o Pedro é meio falante, né? Não sei quem puxou. Fiquei preocupado orando ao Senhor para que ele não falasse. Aparência física. Era uma aparência que assustava. A gente, às vezes, não é criança, mas a gente olha para as pessoas com desdém. Desdém. As pessoas percebem isso. Eu estou mexendo com você, por isso que eu falei que ia falar para crente. Eu quero mexer com você. As pessoas veem o seu olhar. As pessoas percebem o seu desprezo. As pessoas sabem que você não gosta dela. As pessoas sabem quando são queridas. As pessoas sabem quando elas não são tratadas como deveriam ser tratadas. Esse homem está aqui para incomodar essas pessoas que querem ouvir a mensagem de Jesus. Eles só querem oba-oba. Eles só querem ouvir uma mensagem bonita. Eles só querem comer pão. Eles só querem
estar festejando. Eles não querem saber de mudança alguma. Vem Jesus e eles começam a repreender o homem. O homem não para de gritar. Ele diz o texto, e eles iam na frente e repreendiam para que se calasse. Fizeram um cinturão em volta de Jesus. Não deixa o homem chegar. Não deixa o homem chegar. E diz o texto claramente o seguinte: repreendiam para que se calasse. Cala a boca! Quem é que mais precisava de Jesus ali, gente? Quem é que mais precisa de Jesus na igreja, gente? Quem mais precisa de Jesus na igreja não é o pastor, não é a família do pastor. A família do pastor está bem. Quem mais precisa de Jesus aqui na igreja é o que talvez sejam as pessoas que mais nós não nos preocupamos. Com quem a gente não enxerga, quem a gente não vê, quem a gente não tem nenhum tipo de sentimento de simpatia. São essas pessoas que Jesus precisa e quer ter aqui. Jesus quer ter aqui porque Ele mesmo mandou quando fizeram um banquete e a casa estava vazia. Ele diz: chama os pobres, chama os aleijados, chama os sem teto, chama os que estão vagando na rua, chame-os e enche a casa. Enche a casa de gente excluída, dos que não têm pai, porque os que não têm pai, o pai é Jesus. Os que não têm casa, recebem da igreja a casa que necessitam. Eu fui menino preto, sem casa. Eu fui menino preto, de pé na russa, que ia para a igreja e que ninguém olhava. E que ninguém se preocupava. E que ninguém acolhia, mas chegou alguém que me acolheu. Chegou uma pessoa que me acolheu. E como essa pessoa era importante na igreja, todo mundo então começou a me acolher também. Todo mundo começou a me acolher também. Todo mundo passou a me acolher. Menino preto, que não tem nada, que anda rasgado, que anda com sapato. Eu tinha um conga. Deixa eu te falar o que era o conga. Sapato preto que a gente ia para a escola. Pretinho. Era até bem legal o meu conga. Mas aí o sapato cresceu. Aí o que minha mãe fez? Cortou o conga. O pé cresceu. Eu falei o quê? Não, o sapato não cresce. O pé que cresce. E como cresce? O pé cresceu demais. Corta essa parte aí. O pé cresceu. Minha mãe cortou o sapato e ficava meia parte do pé para fora, né, para a gente poder continuar indo para a igreja. Mas alguém me acolheu, alguém me amou, alguém me recebeu, alguém pagava meus passeios, porque eu queria ir para o passeio. Eu era criança que não tinha dinheiro para ir para os passeios. Tinha passeio da igreja, alguém pagava para mim ir para o passeio. Alguém me viu, alguém me enxergou. Alguém disse para mim me calar, porque não foi sempre fácil. Houve gente que mandou calar, mandou embora. Houve gente que falou, sai daqui, seu macaco. Houve gente que falou para mim isso, mas eu insisti, eu fiquei e estou aqui até agora, 43 anos já se passaram. Esse homem é um ensino para a gente. Não importa quem te mandar embora, aqui é seu lugar. E você não seja aquele que mande ninguém embora, seja você aquele que acolhe. A igreja tem que acolher, a igreja tem que receber, a igreja tem que amar, a igreja tem que tornar esse lugar um lugar onde todos podem chegar, onde todos podem vir os homossexuais, podem vir os travestis, podem vir as lésbicas. Nós vamos falar do evangelho, e quem vai mudar a vida deles é o evangelho, não é a gente que muda a vida de ninguém. Apontar para as pessoas o que elas têm que mudar, não muda nada. Aí tem que mudar a vida das pessoas, com testemunho, com cuidado. É um processo difícil, não é fácil. Mas nós temos que colocar para sermos a igreja da cidade,
para as pessoas conhecerem. Naquela igreja diferente, eu vejo um pessoal diferente entrar naquela igreja. Eu quero isso, eu quero essa fama de uma igreja que acolhe qualquer pessoa. Porque essa é a fama que a igreja tem que ter. Não a igreja dos riquinhos, não a igreja que recebe todo mundo porque não está andando bonito, porque tem carrão, porque é empresário, porque tem dinheiro. Não, a fama que a igreja tem que ter é de que acolhe os que ninguém quer acolher. Aqueles que ninguém quer olhar, aqueles que constrangem a gente, constrange. O jeito constrange. Mas nos constrange porque nós não estamos abertos à compaixão, à misericórdia, porque não estamos olhando com olhar espiritual. Com olhar espiritual nós enxergamos o ser humano, criado à imagem de Deus, eleito por Ele antes da fundação do mundo. E se Ele está entre os eleitos de Deus, com todos os erros e defeitos e mudanças que aconteceram, inclusive no corpo, vão mudar, vão ser transformados, vão viver uma nova vida. E Deus vai fazer essa obra, que pode ser uma obra longa, difícil, mas Deus faz as mudanças, porque não há impossíveis para Deus. O texto continua dizendo: então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Olha que o texto está dizendo que as pessoas da multidão impediram. Vocês acreditam que Pedro, Tiago e João, que estavam ali, junto com Jesus, não foram dos que impediram? Foram sim. Foram que impediram também. Tu acha que acontecia alguma coisa com Jesus, que Pedro não estava ali metido, já metendo a mão ali, resolvendo tudo, querendo mandar em todo mundo? Tiago também, João também, considerado filhos do trovão, eles estavam ali. Só que Jesus mandou: sai do caminho, traz ele aqui. Jesus diz: traz ele aqui. Jesus diz: traz ele aqui. Gente, Jesus diz: vinde a mim. Jesus chama, Jesus chama. Jesus chama. Se Jesus quer trazer essas pessoas, por que nós queremos impedir? Porque pode vir ele com quem quer que seja. Ah, fulana tá com a pombagira, tá com o Oxum, tá com não sei quem, tá com não sei quem. Vem com o Oxum, vem com o Xangô, vem com a pombagira, vem todo mundo para cá e Jesus vai mudar quem quer que seja, como estiver. Porque a religião deles é essa, mas Jesus vai ensinar um outro caminho, porque é Jesus que muda a vida das pessoas. Jesus chamou: tragam a mim, traz o cego para mim. Jesus chama o cego vem. E Jesus pergunta o óbvio: o que queres que eu te faça? Porque Jesus quer saber se ele quer mudança de verdade. Jesus pergunta para ele, não chega invadindo: o que quer que eu faça em você? E ele claramente, sem titubear, porque esse homem sabia o que queria, ele diz: que eu torne a ver. Ele não pede dinheiro, não pede esmola. O que ele estava fazendo no meio do caminho? O que Jesus pergunta para ele? O que você quer? Ele podia falar: eu quero esmola, eu quero dinheiro. Ele diz: eu quero ver. Eu não quero ficar dependendo de ninguém, eu quero enxergar por mim. Eu não quero que enxergue por mim mais. Eu quero por mim mesmo enxergar. Eu não quero perpetuar a minha dependência. Eu não quero me manter dependente. Se Jesus desse para ele esmola, Jesus ia perpetuar a dependência dele. Jesus dá esmola hoje, amanhã tem que dar esmola de novo, amanhã de novo, amanhã de novo. Ele, quando pede para ver, é porque ele quer trabalhar depois. Ele quer mudar de vida. E o texto continua dizendo: olha, Jesus diz: que eu torne a ver. Ele diz: Senhor, que eu torne a ver. Então disse Jesus: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Para comigo aí, presta atenção. Jesus disse: recupera a vista, a tua fé te salvou. Quem deu a ordem? Quem deu a ordem? Mas quem Jesus disse que salvou? A fé de quem? Do cego. Eu gosto quando Jesus fala isso. Porque Jesus é quem dá ordem para que ele veja. Mas ao mesmo tempo Jesus diz: quem salvou foi a tua fé.
o teu crer, a tua entrega. Porque há uma ação de Deus, mas há uma ação que vem do homem. E a ação do homem é entrega. Crê e receberás. Crê e receberás. Crê em Cristo. Confesse com tua boca. Declare com tua boca. Crê em Jesus Cristo. Você é eleito antes da fundação do mundo, mas tem que crer, tem que se entregar, tem que viver, tem que mudar de vida. Esse homem creu, esse homem se entregou, esse homem abriu a sua boca e disse, eu quero. E ele recebeu o que queria, ele foi salvo. E aí Jesus diz, a tua fé te salvou. Qual a consequência para a gente terminar? Imediatamente tornou a ver. E qual foi o resultado de tornar a ver? Leia comigo o último versículo. Vamos ler juntos? 1, 2. Duas coisas ele fez. Ele tornou a ver, e o resultado disso foi, seguia-o. Seguia-o. Ele passa a seguir a Jesus. Quem segue a Jesus é discípulo de Jesus. Esse homem que estava na beira do caminho, tornou-se discípulo de Jesus. É por isso que meu título é Da Beira do Caminho para o Discipulado. Ele estava no meio do caminho e agora ele é recuperado na sua visão e o texto diz que ele seguia-o. Ele passa a seguir Jesus. Ele passa a seguir Jesus, ele torna-se discípulo de Jesus e ele segue Jesus glorificando a Deus. E não apenas ele, mas também o povo. Porque no final, a única coisa que nós podemos fazer é dizer só a Deus glória. Somente a Deus glória. Então ele tem um espírito de gratidão. Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. Mas não é a fé como uma obra. Eu tive fé. Algo somente dele. Deus plantou no coração dele o desejo. Deus plantou no coração dele a graça. Deus implantou nele uma disposição nova. Deus mudou o coração dele. E aí ele creu. E ele quis receber. E ele recebeu a visão. Mas não só a visão, mas a vida espiritual. E Jesus diz para ele, então, agora, você foi salvo pela tua fé te salvou. E ele agora torna-se discípulo de Jesus. E ele passa a glorificar a Jesus, porque ele sabe que não é dele mesmo que ele se tornou quem ele se tornou, ou que a mudança aconteceu. Aconteceu porque Jesus realizou por graça e misericórdia. Porque ao final, tudo que fazemos, tudo que somos, precisa redundar em glórias a Deus. Então, para fechar nossa pregação, eu cumpri minha palavra de que eu fui breve. Eu quero terminar dizendo para você, nosso lugar não é da murmuração. Nosso lugar é como do povo, é como do cego, de glorificar a Deus. A gente glorifica. A gente anda glorificando a Deus. A gente anda glorificando a Deus. A gente anda glorificando a Deus. A gente não anda assim, ai meu Deus, ai que prova, ai não aguento, ai não, minha vida, ai, ui, não sei o quê. Não, a gente não anda assim. Vocês não andam assim. Vocês não são assim. Nessa igreja não tem gente assim. Não tem gente que reclamando do diabo o tempo todo. Ah, porque essas moscas, é o diabo. Ah, porque aconteceu isso? É o capeta. Ah, porque não sei o quê? É Satanás. Ah, esse vento. Ah, esse vento. Ah, é uma coisa ruim. Ah, não sei o quê. Não, vocês não são assim. Vocês são como esse povo que está aqui, como esse cego é. Saíram glorificando a Deus. Saíram dando glórias a Deus. Acontecem os problemas, mas é tudo para a glória de Deus. Todas as coisas são para a glória de Deus. Porque tudo é para Ele. Tudo é em nome dEle. Tudo é para glorificar a Deus. Deus está em tudo. Até quando as coisas ruins acontecem, Deus está ao teu lado. Então saia dando glórias a Deus. Amém? Não é para pensar na coisa ruim, é para pensar na coisa boa. É para pensar naquilo que vai chegar. É para pensar no milagre que vai acontecer, na mudança que vai chegar,
nas coisas que vão. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Deus vai fazer. Ele faz. Ele é poderoso. Levanta. Levanta, meu irmão. Levanta de verdade. Levanta. Levanta. Ergue as tuas mãos para o alto. Fala com Deus agora. Pede um milagre para Ele. Pede a mudança para Ele. Ele vai fazer. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor nessa hora. Clame ao Senhor nessa hora. Ele não curou o cego. Ele não fez a mudança na vida do cego. Por que Ele não vai fazer na sua? Por que Ele não vai fazer na minha? Ele faz, Ele muda.